Vielen Dank, Mareike. Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Die Übersetzung müsste ja jetzt laufen. Auch nochmal vielen Dank an Gina und Vanessa, dass sie heute Abend hier die Übersetzung machen. Ich darf jetzt noch kurz ein paar inhaltliche Sachen sagen. Ich meine, viele bekannte Gesichter waren ja dabei. Ich freue mich, euch alle hier heute Abend zu sehen. Aber es sind auch ein paar neue, unbekannte Gesichter. Wir sind die Freundinnen der brasilianischen Landlosenbewegung, die Amigas do Sem Terra. Wir interessieren uns für die Landlosenbewegung. Wir haben auch ein paar Projekte mit ihnen, die wir fördern oder finanzieren. Eins davon ist zum Beispiel diese Kampagne Plantar Arboris, um die es heute Abend geben wird. Aber wir interessieren uns auch durch die Brille von der MST für Fragen in Brasilien. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht nur mit der MST oder nicht nur mit Landfragen oder auch Landkonflikten, aber eben durch diese Stimme oder durch die Perspektive der MST. Genau. Wie die Mareike schon gesagt hat, das ist die dritte Veranstaltung in einer Reihe, wo wir die Chance genutzt haben, die uns diese Digitalisierung ermöglicht hat. Normalerweise laden wir jedes Jahr auch jemanden von der Landlosenbewegung ein. Die arme Barbara wollte 2020, glaube ich, hierher kommen und dann wurde das aber abgesagt. Mal schauen, vielleicht kommt sie im September. Genau. Und das hat uns die Chance gegeben, auch ein bisschen ein diverseres Bild von der Landlosenbewegung zu vermitteln. Das war die Idee hinter der Vortragsreihe. Wir hatten beim ersten Mal Jean-Pedro Stedile da, um sozusagen eine klassische Perspektive auf Landfragen und Kapitalismus und Demokratisierung aufzumachen. Beim letzten Mal war Kelly Maffort da, um so eine stärker feministische oder genderbezogene Perspektive auf Landfragen aufzumachen und heute Abend eben Barbara Loureiro für eine stärker ökologische oder an Klimapolitik interessierten Perspektive. Das heißt, die Bewegung MST, die jetzt seit 35 Jahren, mehr als 35 Jahren in Brasilien aktiv ist und eine ganz entscheidende Kraft in der brasilianischen Zivilgesellschaft ist, hat sich natürlich in diesen 35 Jahren auch verändert. Genauso wie sich die Landfragen verändert haben. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass man eher vielleicht manche Fragen auch erst jetzt stellt oder wahrnimmt. Ob die sich tatsächlich, also zum Beispiel die Geschlechterfrage, die war, glaube ich, vor 35 Jahren genauso aktuell wie heute. Nur hat man sie damals nicht diskutiert. Aber genau aus diesem Grund, wir sind hier ja ein bisschen weiter weg. Diese Bewegung verändert sich. Sie ist jünger und weiblicher und hat andere Themen. Nicht nur mehr Jean-Pedro Stedile. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Barbara Loureiro heute Abend da ist. Live aus dem Distrito Federal Brasilia hierher. Genau, sie ist Mitglied der, das sage ich auf Deutsch, ist das einfacher, sie ist Membro da Direção Nacional, also der Führungsriege der MST im Bereich Produktion, Kooperation und Umwelt, und sie koordiniert eben diesen Plano Nacional Plantar Arboris, Produzir Alimentos Saudáveis, diese Kampagne ich habe noch nicht die perfekte Übersetzung dafür, zum Aufforstung und gesunde Lebensmittel. Das sind zwei große Fragen, mit denen sich die MST aktuell in der brasilianischen Gesellschaft positioniert. Und ich glaube, an der Stelle habe ich schon viel zu viel gesagt. Barbara, wir freuen uns, dass du heute Abend da bist. Du hast das Wort.
Ich verstehe Barbara im Moment doch nicht. Also wir haben vorhin die Technik ausprobiert. Ansonsten, Mareike, falls du in dem einen oder anderen Kanal bist, müsstest du noch mal eine Rückmeldung geben. Bárbara, por favor, fala algo. Alguma coisa ainda não está dando certo. Bárbara, fala. Ok. Tem que ficar no original. Bárbara, você está no original? No canal original? Okay, wir kriegen das sicher gleich hin. Wir haben das vorhin schon mal getestet und da hat es eigentlich geklappt. Oi, me escutam? Ah, Agora sim. Ok, Perfeito. mais uma vez, Bárbara, bem-vinda. Agora a palavra é sua e a técnica também. tá bem. Obrigada, Benjamin. Obrigada às meninas da tradução. Então, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, porque aqui no Brasil ainda está iniciando a tarde, né? Aqui são 2 horas da tarde. Como o Benjamin anunciou, então eu sou a Bárbara, falo aqui de Brasília, capital do país também, onde eu nasci, onde eu resido e atuo no Movimento Sem Terra também. E contribuo desde aqui, entre as divisões de tarefas do Movimento Sem Terra, em um dos setores do movimento, que é o setor de produção, cooperação e meio ambiente, e atualmente nessa tarefa, que é o Plano Nacional do Plantio de Árvores, que a gente também vai falar dele aqui, né? Então, o desafio aqui hoje, já agradecendo em nome do Movimento Sem Terra pelo convite, porque esse tema é muito importante para nós, a leitura que a gente tem construído, né, uma leitura coletiva também do Movimento Sem Terra, e como que cada vez mais a questão ambiental está colocada, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né? A partir da realidade que a gente tem vivido, isso está colocado. Aqui no Brasil, só esse ano nós tivemos muitas tragédias relacionadas à questão ambiental, e agora mesmo, na semana passada, a partir do excesso das chuvas, nós tivemos em Recife, capital de Pernambuco, grandes deslizamentos de terras, com mais de 100 pessoas mortas, mais de 6 mil pessoas desalojadas, e isso tem sido cada vez mais recorrente, né? E cabe a nós também, enquanto movimento, enquanto povos organizados em luta, entender que isso não são só tragédias, né? Mas são também crimes ambientais cometidos devido à ação insana também desse sistema. Também isso, né? Acredito que aí também vocês têm ouvido falar muito sobre esse tema da crise ambiental. Vou passar aqui. Bom, está em português, vamos aprender um pouco das palavras em português aqui, a partir da apresentação. E a crise ambiental, ela tem sido colocada muito no nosso dia a dia, né? Às vezes também, inclusive, de formas muito alarmistas, né? Como uma crise que vai acabar com a vida na Terra, coloca uma contradição que coloca a humanidade em risco. E nós estamos entendendo também, enquanto Movimento Sem Terra, que esse não é também um caminho natural, né? Porque o sistema capitalista ele sempre vai encontrar formas de se reinventar para continuar acumulando, né? Então, essa crise ambiental que a gente vive, para nós, ela está localizada, acredito que João Pedro Stedley também falou isso com vocês, né? Está colocado dentro dessa crise estrutural que o sistema capitalista vive, né? E essa forma de organizar a sociedade dividida em classes, que para nós aqui tem se desdobrado
em várias dimensões, na dimensão econômica, na dimensão social. Nós temos vivido uma série de aumento de percas de direitos, o aumento da fome, o aumento das desigualdades, numa crise política e, mais do que nunca também, mais recentemente, né, uma crise ambiental. Então, uma dimensão também dessa crise estrutural. E essa crise ambiental, como sair dessa crise, né? A gente entende também que esse sistema capitalista também, para tentar sair dessa crise, ele provoca uma maior exploração, ele intensifica a utilização da natureza, do que a gente chama aqui dos bens comuns da natureza e também dos seres humanos, né? É a forma como eles tentam sair dessa crise. E nós também temos o desafio, enquanto povos organizados e que estão em luta, de sair de um lugar comum que é muito colocado para nós, de como que se essa crise ela fosse gerada por toda a humanidade, né? Como se toda a humanidade fosse responsável e atuasse igualmente para que ela aconteça. Na nossa leitura, a gente precisa cada vez mais entender as origens dessa crise ambiental, por que ela acontece. E na nossa leitura há um entendimento de que há uma coevolução desde os primórdios da humanidade entre ser humano e natureza, uma coevolução, então os dois que evoluem juntos a partir da relação do trabalho. Então, seres humanos, para garantir a reprodução da sua própria existência, garantir necessidades, né, da sua existência, como comida, habitação, vestimentas, foi transformando a natureza também a partir do trabalho, então, ao mesmo tempo que garantia as suas necessidades. Isso é bastante importante para a gente entender, porque a gente parte, então, de uma leitura de que é a partir dessa interação e dessa coevolução entre ser humano e natureza, que toda a natureza, como nós conhecemos hoje, ela é resultado dessa relação, que nós chamamos de metabolismo socioecológico. Então, cada quilômetro de natureza que nós conhecemos é resultado dessa relação também. Isso é muito determinante para nós, sobretudo nós, movimento camponês, para entender a história da agricultura, como a história da agricultura também em todo mundo é resultado dessa interação, é resultado dessa relação, né? O surgimento de muitas espécies é resultante dessa coevolução entre ser humano e natureza. Aqui eu trouxe como exemplo aqui da região das Américas, onde hoje está localizado o México. Há 9.000 anos atrás, a primeira espécie de milho conhecida aqui na região, que chamava teoscinto, até hoje, 9.000 anos depois, a gente tem o milho como a gente conhece hoje, a partir de uma coevolução entre ser humano e natureza, a partir de atender uma necessidade da alimentação dos seres humanos, né? E essa semente, ela foi sendo transformada para atender essa necessidade de alimentação. Assim como vários outros produtos. Aqui na região das Américas também a gente tem as batatas, o cultivo de batatas e vários outros produtos também que foram coevoluindo também em diferentes partes do mundo. Aqui na região amazônica, talvez falando mais perto de nós, aqui do Brasil, né? Essa coevolução também entre ser humano e natureza foi determinante também a partir dos povos originários. A floresta amazônica, como a gente conhece hoje aqui no Brasil, ela é resultado também de manejo de coletivos humanos. Nós temos construído essa leitura e estudado também sobre isso aqui no Brasil. Essa imagem, ela mostra aqui uma terra, um solo que é chamado aqui de terra preta de índio, que é um solo em que arqueólogos encontraram que são solos de alta fertilidade muito alta, onde ocorre muita diversidade biológica de espécies, e que ele é um solo produzido a partir da ação humana, porque nesses solos foram encontrados restos de alimentos, foram encontrados artefatos de cerâmica dos povos originários. Então, era onde os povos ali passavam, organizavam a sua vida, isso foi transformando esse solo também, e foi ali permitindo solos de maior diversidade biológica também. Então, inclusive, muitas espécies nativas aqui de árvores, como castanhas,
elas são, na verdade, cultivadas, né? Cultivadas nesses solos também ao longo de centenas e centenas de anos. Isso é bastante importante para a gente entender como está colocada essa trajetória metabólica. Aqui mostra, aqui nesse mapa, essa região é a região da Amazônia. Aqui em amarelo é onde passa o rio Amazonas, um dos principais rios nossos aqui, da bacia do Amazonas, e todas essas bolinhas pretas, essas manchinhas pretas geralmente ao longo dos rios, são sítios arqueológicos onde foram encontrados essa terra preta de índio, então, onde esses grupos originários se organizavam, e vai confirmando, então, essa relação, né, da natureza, como conhecemos hoje, ser resultado também dessa relação entre ser humano e natureza. No entanto, o próprio advento do modo de produção capitalista, ele desorganiza isso, né, de forma muito brutal, essa dinâmica, a partir da acumulação primitiva, a partir da acumulação de riquezas, sejam riquezas materiais dos povos, mas sejam também as riquezas imateriais, né, como conhecimentos, os saberes produzidas ao longo de séculos, ao longo de milênios, em todos os continentes, na Europa, na Ásia, aqui nas Américas e na África, além do saque às civilizações nativas, os próprios corpos humanos, né, negros e indígenas que foram transformados em mercadorias, num longo processo de escravização de milhões de seres humanos também, a partir dessa acumulação primitiva, e isso alterou a forma da relação entre ser humano e natureza, causou uma cisão nessa relação, levando a uma alienação entre ser humano e natureza. Inclusive, Marx traz para nós, né, a partir do exemplo da crise de fertilidade dos solos na Europa em 1800, esse exemplo muito, muito claramente, né, quando as cidades se separam ali do campo e o transporte dos alimentos ele é feito a partir de centenas e até milhares de quilômetros saindo do campo para a cidade, foi provocando a perca de nutrientes desse solo lá no campo. Então, provoca uma quebra desse ciclo e dessa relação metabólica também. Isso se amplia, isso se prolonga também numa divisão, nesse antagonismo que a gente vivencia hoje, nessa divisão entre campo e cidade. E com o passar do tempo, com a perca desse vínculo, a gente chega em situações hoje de que a população na cidade não sabe como certos alimentos são produzidos, né? Querer determinados alimentos todo ano, sem entender a sazonalidade também, de qualquer parte do mundo. Isso é bastante importante a gente ter essa atenção, porque isso vai provocar profundas consequências para nós, e vão conformar a questão ambiental como ela está localizada para nós hoje, e da gente identificar também as causas e as consequências, né? Tá tranquila a interpretação, né? Tá. Espero estar falando devagar. Isso traz para nós consequências que vão ali determinar a questão ambiental hoje. Para nós, uma primeira teoria de buscar-se uma natureza intocada, né? Uma teoria de que nós precisávamos ter porções de terra intocadas e preservadas sem seres humanos. A nossa leitura do Movimento Sem Terra é de que isso não é possível, porque não existe natureza que não seja manejada também nessa relação metabólica entre ser humano e natureza. E também de uma segunda consequência que vai ser muito determinante para nós, inclusive para o surgimento do Movimento Sem Terra, é de que a agricultura ela pode ser, então, completamente artificializada, sem qualquer relação com a natureza, o que vai ser base para a conformação da Revolução Verde na década de 60. E aqui no Brasil foi muito forte essa revolução, com a entrada do pacote tecnológico, né? Das sementes transgênicas, dos agrotóxicos, da maquinaria pesada, da produção em grande escala de monocultivos, organizada pelas grandes corporações, pelas grandes empresas que concentram toda essa cadeia. Isso traz, então, profundas transformações nessa dinâmica da questão agrária e da questão ambiental que nós vivemos hoje. Eu vou trazer alguns dados de como isso está acontecendo aqui no Brasil, porque acho que é bastante importante
para entender como que elas aprofundam as contradições que a gente está vivendo, né? Como a contradição que eu falei no início do excesso das chuvas e dos desastres ambientais que a gente tem vivido, né? As contradições desse modelo são responsáveis por agravar essa crise ambiental que a gente vive. Por exemplo, a priorização do modelo do agronegócio aqui no Brasil em produzir apenas itens para exportação e itens que são chamados das commodities agrícolas, né? Então, soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, pecuária, basicamente para exportar e a cada ano batendo recordes e recordes de exportação. Aqui é um gráfico que mostra a comparação entre 2021 e 2020 do aumento do recorde de exportações do agronegócio e como que aumentou a produção de soja, de carne bovina, de milho e vários outros produtos também aqui no país. Como que aumentou também, e tem sido muito grave para nós, o aumento, né, a manutenção da concentração de terras no país. A gente tem 1% dos proprietários de terra concentram 50% das terras agricultáveis no país, enquanto que 2% das terras estão na mão de 50% de proprietários, o que é muito desigual, né? Perpetua essa concentração de terras na mão de poucos, além de um grave processo de aumento da violência no campo também, seja com expulsão, com ameaças, despejos e até mortes. Esse relatório que está aqui, ele está em português, acho que não tem ele traduzido, mas talvez se tiver em inglês, depois eu compartilho. Ele é muito importante, ele é lançado a cada ano e ele traz os conflitos no campo aqui no Brasil, tanto com a agricultura familiar, povos indígenas, quilombolas, e ele mostra que em 2021 foram mais de 164 mil famílias envolvidas em conflitos de terra aqui no país. Que em 2021 foram mais de 1.700 pessoas encontradas em situações análogas à escravidão. O que é inadmissível para nós, né? No ano de 2022, a gente ainda tem que se deparar com condições como essas, de trabalhadores e trabalhadoras vivendo em condições de escravidão no país. Um modelo também que, por priorizar essa pauta de exportação de alimentos para fora, acaba atacando a própria soberania alimentar do nosso país, né? A gente, inclusive, dados do próprio Ministério da Agricultura aqui no Brasil projetam que até 2030 vai se reduzir a área plantada de arroz, feijão e mandioca aqui no país. E para quem conhece o Brasil, arroz, feijão e mandioca fazem parte da alimentação diária do brasileiro, né? Do almoço, da janta, do café da manhã, enquanto que há uma priorização e uma perspectiva de se aumentar a área de produção de soja, de milho e de grãos também, vai aumentar a cerca de 70 mil hectares. O que também nos leva a um problema que é o aumento dos preços dos alimentos, né? A priorização pela exportação desses alimentos faz com que os alimentos aqui no país fiquem muito mais caros, e isso se agravou muito desde o início da pandemia também. Hoje, a cada 2 lares no Brasil, um desses lares está em condição de insegurança alimentar, ou seja, não sabem o que vão almoçar, o que vão jantar, do que vão se alimentar. Então, um quadro muito, muito grave de retorno à fome no país, devido também a esse aumento do preço dos alimentos. Um modelo também que provoca o envenenamento das pessoas e do meio ambiente. O Brasil ele segue sendo o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, com sucessivos recordes de liberação de novos agrotóxicos. Só desde 2016 aqui em 2015, 2016 é quando a gente teve o golpe, a presidenta Dilma. Em 2016, quando assume o governo Temer, a escalada da liberação de novos agrotóxicos até os recordes aqui, desde a chegada, então, do governo Bolsonaro. E é importante dizer e destacar que muitos desses agrotóxicos são
banidos em outros países, inclusive aí na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, porque são comprovadamente altamente tóxicos, porque são comprovadamente cancerígenos, e aqui eles seguem sendo liberados. Há tentativas de flexibilizar cada vez mais que eles seja mais fácil a liberação deles também. Um outro dado muito importante também, porque a gente fala muito isso aqui também, de como que não pode estar dissociado esse dado do campo, né? Às vezes as pessoas acham que o agrotóxico ele fica apenas ali no campo, apenas em quem mora ali na área rural, mas tudo está relacionado, né? A cidade também é afetada. Uma pesquisa aqui no Brasil realizada, ela sobre a qualidade da água no Brasil, ela apontou que pelo menos 25% dos municípios analisados, das cidades analisadas, foram detectados até 27 tipos de agrotóxicos de veneno nessas águas. Então, uma água potável que sai ali da torneira na cidade de São Paulo, foram encontrados até 27 tipos de agrotóxicos também nessa água. Então, e que depois provoca toda a epidemia de doenças que a gente tem no país, de cânceres, enfim. Um modelo também que acelera a lógica de destruição ambiental, também desde o governo Temer tem sido, e piorou muito com o governo Bolsonaro, tem sido recorrente a cada ano os recordes de desmatamentos e queimadas, que tem avançado muito em todos os biomas, mas sobretudo na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. Só em 2020, o bioma da Amazônia, que fica... Vocês conseguem ver eu mostrando aqui? Só que fica aqui, o bioma da Amazônia, o bioma do Cerrado, que é onde fica mais ou menos aqui na área central do Brasil, toda essa porção aqui responderam por cerca de 92% do que foi desmatado no país. Apenas esses dois biomas. O área equivalente... Não consigo ler, mas já perdeu muita área. O desmatamento na Amazônia tem sido pior a cada ano também. Isso também está muito relacionado com o aumento da fronteira agrícola para o agronegócio, né? O desmatamento para plantio de soja, para a criação de pecuária, mas também com garimpo ilegal na Amazônia. O garimpo ilegal na Amazônia hoje ele é um dos grandes problemas que a gente tem no país e tem aumentado também a cada ano e muito também em decorrência da flexibilização do governo Bolsonaro a essa atividade. E isso é bastante importante para a gente entender porque os biomas eles se conectam, né? Em 2020, na Amazônia, teve um dia que foi o Dia do Fogo, em que os fazendeiros, apoiadores de Bolsonaro, em 2 determinados dias, colocaram fogo em grandes porções de terra na Amazônia, e uma semana depois, a fumaça desse fogo chegou a São Paulo, a maior cidade do país, e fez com que São Paulo escurecesse às 3, 4 horas da tarde. Então, foi uma nuvem de fumaça chegando em São Paulo, decorrente do fogo vindo lá da Amazônia, né? São Paulo está localizado aqui, e esse fogo veio dessa região. Então, viajou quilômetros e quilômetros. Um modelo também que tem provocado uma crise hídrica de forma muito intensa também para nós, né? Essa priorização pela produção de commodities associadas à monocultura, que utiliza 70% da água captada no país, vai para a produção agropecuária e que provoca danos enormes a quem tá no campo, né? A vida nos rios é afetada, a falta de água para uso residencial, a falta de água para os pequenos agricultores, e tem afetado também muito os biomas também, está muito relacionada também com essa destruição da biodiversidade e toda essa alteração dos regimes de chuvas, e também relacionado com o desmatamento e as queimadas também. E também poderia passar a tarde toda aqui contando só todos os grandes impactos ambientais que têm ocorrido a partir do modelo do agronegócio e da mineração. A gente tem vivido no último período também resultado dessa sanha por mais lucro, né, do modelo do agronegócio e da mineração, e também como resultado
a partir da chegada do governo Bolsonaro, que representa interesses mais arcaicos e atrasados possíveis, que flexibilizou a legislação ambiental, que sucateou, acabou com órgãos de fiscalização ambiental, a gente tem vivido grandes crimes ambientais também, de proporções imensas. Essa primeira foto, ela é do rompimento de uma barragem de mineração em Brumadinho, em Minas Gerais, que se rompeu e foram mais de 200 pessoas que foram mortas e um rio inteiro que foi morto. Um rio inteiro onde desceram dejetos de lama tóxica, porque tem metais pesados nessa lama, e que matou a vida do rio. Matou a fauna, matou os peixes e destruiu os modos de vida das pessoas que viviam desse rio, né? Que pescavam, que se alimentavam, que produziam alimentos a partir também da relação com o rio. Aqui, essa segunda foto foi do rompimento da barragem de Mariana, também, em Minas Gerais, que também levou uma lama tóxica também, uma extensão muito grande de cidades, também afetou um rio muito importante para nós aqui, que é o Rio Doce, e que chegou até o mar. Ela atravessou os estados e chegou até o Oceano Atlântico, essa lama tóxica de rejeitos da mineração. Crimes ambientais, como em 2019, que a gente teve vazamento de óleo nas praias do Nordeste brasileiro também, afetando a fauna, afetando o modo de vida dos pescadores que viviam também dessa relação com o mar. E crimes também, a partir desse aumento do desmatamento, das queimadas, como no ano passado, em 2021, essa foto aqui é de uma cidade no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, em que no meio da tarde veio uma nuvem de poeira na cidade. Assim. A cidade escureceu, parecia cena de filme, de ficção, uma nuvem de poeira na cidade. Isso para dizer que esse modelo ele tem provocado situações muito difíceis, mas que também se colocam dois cenários como saídas apontadas para isso, né? E dois cenários que, ao nosso ver, são muito opostos, são muito diferentes, né? E nós precisamos analisá-los também. Da parte do sistema capitalista, né? E como ele tem se pintado de verde também como uma forma de mostrar que é sustentável, né? Que tem combinado cada vez mais aqui para nós essas formas clássicas de exploração, como o agronegócio, a mineração, tendo essas grandes empresas no centro, aliadas a novas formas de acumulação pautadas nessa agenda do clima e desses compromissos verdes, né? Então, eles promovem toda uma reengenharia para transformar essas contradições ambientais colocadas em novas formas de acumulação também. Tendo no centro do debate, o debate das mudanças climáticas, que nós entendemos que ela é uma realidade, né? Ela tem um sentido de urgência porque ela está acontecendo muito rápido, está avançando muito rápido, mas é muito forte também a construção ideológica de como que se resolvendo as mudanças climáticas, a gente resolveria tudo, né? Tudo estaria salvo, inclusive esconde os verdadeiros agentes responsáveis, né? As mudanças climáticas elas não são sujeito. O aquecimento global não é o sujeito que está causando, né? Quem causa é o capitalismo e seu ritmo acelerado de destruição dessas formas clássicas de exploração também. Essa síntese forçada das mudanças climáticas também tem feito que esse sistema capitalista, a partir da questão ambiental, vá construindo uma nova arquitetura econômica baseada na métrica do carbono, e é bastante importante da gente se atentar que isso não é só uma ideologia, né? Ela tem materialidade na economia, sintetiza todas as contradições no carbono, trazendo a ideia de que se pode ser sustentável fazendo a compensação de carbono. Ele se torna um novo equivalente, uma nova moeda na economia, e tudo isso também baseado a partir das medidas mediadas pelo mercado, né? O Estado deve estar ausente ou apenas gerir esses fundos de origem capitalista. E, para isso, há uma grande corrida para se apropriar de territórios onde ainda tem esses bens comuns, né? Essa natureza conservada
para se fazer essa compensação ambiental, e esses territórios conservados estão na região do sul global, né? Aqui no nosso país é onde estão os assentamentos de reforma agrária, onde estão os territórios indígenas, quilombolas, que conservam a natureza e tem sido alvo cada vez mais da sanha dessa busca, dessa reengenharia a partir da compensação ambiental também. Para isso, eles promovem muitas ações, né? Soluções baseadas na natureza, mas que são, na verdade, para atingir as metas de redução de determinados países, né? Os países seguem numa corrida industrial sem alterar seu modelo de consumo e toda a solução do problema é jogada para os povos, os territórios indígenas, quilombolas e a agricultura familiar. Para isso, eles têm promovido, tem sido muito forte essa ideia, aqui trouxe só um exemplo, mas da carne, por exemplo, da carne carbono neutro. Eles criam linhas também de proteínas à base de plantas, que na maioria é soja, aqui esse exemplo de um hambúrguer feito de soja, mas que não leva, e se apresenta como verde, se apresenta como sustentável, se apresenta num rótulo bonito, né, com verde, com plantinhas, mas que esconde por trás todo o modelo da monocultura, todo o modelo do plantio de transgênico, do uso de agrotóxicos, dos conflitos pela terra que estão colocados nessa produção também. Então, uma situação que nós precisamos ficar muito atenta, né, porque ela se apresenta como boa, como saída, mas que, na verdade, esse selo de sustentável, ele esconde todos esses problemas, não questiona os fatores econômicos também e as relações de poder que estruturam essa acumulação capitalista. E para nós, da nossa perspectiva, do que a gente tem construído, a partir de uma perspectiva popular, né, uma perspectiva que sirva e seja para atender às necessidades do povo brasileiro e da classe trabalhadora, ela precisa estar baseada a partir do que os próprios movimentos camponeses em todo o mundo já têm como alicerce, né, já têm como pilares e construções. A primeira delas é a reforma agrária popular e a defesa dos territórios camponeses e indígenas. Nós precisamos superar esse modelo do latifúndio, precisamos superar a concentração de terras e construir um outro projeto de campo e um outro projeto de país, porque nós estamos vendo que esse modelo produzido pelo sistema capitalista, ele não satisfaz a necessidade de maioria da população, né? Um modelo que se apresenta como moderno não consegue garantir a necessidade básica no país, que é a fome, é a alimentação do povo, né? Então, ele não nos serve. Uma segunda linha dessa reconstrução, desse pilar, é o que nós chamamos da soberania alimentar, um conceito construído pela Via Campesina, que organiza vários movimentos camponeses de todo o mundo, que entende que nós precisamos mudar radicalmente o sentido da produção dos nossos alimentos, entendendo que os povos têm o direito de decidir sobre como querem se alimentar, sobre como querem produzir seus alimentos e ter soberania também no acesso aos bens necessários para essa produção, né? Acesso à água, acesso a sementes, acesso à biodiversidade. Uma terceira linha para esse enfrentamento, construída pelos movimentos do campo em todo o mundo, é a agroecologia. É entender que nós precisamos construir uma outra matriz tecnológica de produção, de criar e manejar sistemas produtivos diversificados que entendam a natureza não como inimiga, né, mas como aliada, sem a necessidade de utilização de agrotóxicos, de sementes transgênicos, mas entendendo todas as relações e a partir dessa coevolução entre ser humano e natureza. E que pressupõe também para nós a necessidade de nós construirmos novas relações sociais, novas relações humanas também no campo. E uma quarta frente também desse enfrentamento é a demanda e a necessidade da recuperação e do cuidado com os bens comuns da natureza, numa compreensão de que a água, os minérios, a terra, a biodiversidade, eles são bens naturais, finitos, e por isso eles devem ser comuns e coletivos a todos os seres humanos, né? E devem ser manejados também de forma a atender os interesses
da maioria da população e não apenas das elites. Acho que mais 5 minutinhos aqui, só para apresentar também como que o Movimento Sem Terra tem reconstruído essa base também a partir da sua história. Então, para nós, a agroecologia, ela faz parte da nossa história também enquanto Movimento Sem Terra e tem cada vez mais também se reafirmado como um princípio político também para o Movimento Sem Terra. Desde o início dos primeiros debates sobre reforma agrária no Brasil, na década de 60, onde a gente tinha as ligas camponesas, ainda nem existia o Movimento Sem Terra ainda, a reforma agrária ela já era associada a uma utilização mais racional, mais equilibrada dos bens comuns da natureza, como frente a toda a destruição ambiental que o latifúndio promovia, né? Com a degradação das terras, com a escassez de água. Então, se pensava a reforma agrária como uma melhor utilização desses bens comuns e da terra. Com o surgimento do MST, na década de 80, esse objetivo da reforma agrária ele é atualizado e entende-se, então, um papel central da agricultura camponesa, dos camponeses e camponeses, como guardiões das florestas, das sementes, das nascentes e dos rios também. Então, um papel muito central para a garantia da vida e garantia da vida das futuras gerações também, né? E desde o início também do Movimento Sem Terra, a gente entende que cada território conquistado, cada assentamento conquistado tem essa função com a sociedade, com o planeta, de produzir alimentos, mas também cuidar da natureza. É nesse sentido, então, que o MST, que organiza periodicamente os seus congressos nacionais, atualiza em 2014, então, esse conceito da reforma agrária, colocando uma perspectiva popular na reforma agrária, entendendo que a reforma agrária popular ela não poderia mais ser uma luta só de sem terra, não poderia ser uma luta só de agricultores, ela precisava ser uma luta de todos e todas, então também precisava ser uma luta de quem estava na cidade, né? Então é necessário cada vez mais essa aliança e essa relação entre campo e cidade. Entendendo que a reforma agrária popular ela precisa se posicionar nesse enfrentamento ao capital e essas grandes empresas transnacionais, que ela precisa ser assumida como uma necessidade do conjunto da sociedade e que ela também precisa permitir que novas relações humanas, sociais e de gênero também. Para nós, na construção da reforma agrária popular, na construção da agroecologia, não podemos construir agroecologia e reforma agrária popular se a gente tem violência contra a mulher nos nossos territórios. Nós não podemos construir agroecologia e reforma agrária popular se a gente tem o analfabetismo imperando nos nossos territórios. Então, como a gente democratiza cada vez mais esse debate também. Então, construir reforma agrária popular é construir um projeto de campo, mas de país também. Essa foto aqui é do último congresso, então, que foi realizado em 2014 aqui em Brasília, onde a gente tinha ali mais de 15 mil sem terras de todo o país, aqui, né, em Brasília, mais de 15 mil sem terras de todo o país, construindo e aprofundando esse conceito. Nós, então, fomos dando passos, mais 2 minutinhos eu termino, fomos dando passos também importantes na construção da reforma agrária popular e atualizando essas duas grandes missões colocadas para os assentamentos e acampamentos do MST. Que a primeira é produzir alimentos saudáveis de forma massiva para atender às necessidades de todo o povo brasileiro. A reforma agrária, se ela é necessária para o nosso país, ela precisa garantir um elemento central e básico na vida, né? Que é o alimento. É o acesso a esse alimento. E uma segunda missão, que é recuperar e cuidar desses bens comuns da natureza, como a terra, as sementes, a biodiversidade, a água e as florestas. Entendendo que eles são bens comuns da natureza, eles não são só matérias-primas para o capital, eles são para todos os coletivos também e toda a vida. Nesse sentido, então, a gente dá passos muito importantes agora, mais recentes. Em 2020, antes da pandemia ainda, a gente constrói e lança esse plano nacional, que é o plano Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis,
que muito mais do que essa meta colocada, né, o plano ele tem uma meta do plantio de 100 milhões de árvores em 10 anos, é também como a gente vai enfrentando esse modelo hegemônico, né, denunciando as ações e planos de destruição ambiental desse modelo do agronegócio e mineração, e reforçando esse entendimento de que reforma agrária é sinônimo de alimentação saudável, cuidado com os bens comuns. Muito brevemente, aqui é o cartaz do nosso plano, depois posso disponibilizá-lo também para vocês em versão física, mas que tem essa construção, né, de como a gente eleva essa dimensão ambiental da consciência, não só de quem vive no campo, mas também de quem vive na cidade, de como a gente constrói isso com todos os assentamentos, acampamentos, como é que a gente envolve as cooperativas de produção do MST, as escolas do campo, centros de formação, como a gente cria grupos de diferentes segmentos de apoio também a esse plano, também no campo e na cidade, então com o apoio de professores, artistas, sindicatos que têm se envolvido no plantio de árvores, e como que ele também está colocado numa demanda de recuperação ambiental, né? Muitos dos assentamentos do movimento foram instalados em áreas com grandes passivos ambientais, né? Áreas que o agronegócio esgotou e destruiu, e recai a nós, né, toda a missão de recuperar essa terra, e também de construindo o Plano Nacional como, se ele tem esse caráter de denúncia também, com grandes jornadas de mobilização. Então, a gente tem realizado grandes jornadas de mobilização no Dia Mundial do Meio Ambiente, no Dia da Árvore, no Dia Mundial da Água, e também nos dias dos biomas que a gente tem aqui no país também. Então, também temos construído uma dimensão muito importante do plano, de como a gente associa o debate da produção de comida, né, da produção de soberania alimentar, junto com a geração de renda para as famílias. Então, são diversos sistemas produtivos que têm sido construídos. Aqui nessa foto mostra um modelo que são das agroflorestas, onde a gente consorcia o plantio de árvores com a produção de hortaliças, de verduras, legumes também, né? Cada espécie entendendo o seu papel também nesse modelo, e estruturando viveiros de mudas, processos de coleta de semente, casas de semente também. Então, um grande desafio colocado para nós nesse último período, mas que reforça e traz importantes e novos contornos também para a construção da reforma agrária popular, entendendo ela como uma necessidade para o conjunto da classe trabalhadora também, para o nosso país. E aí, por fim, só para contar e convidar também, porque já está acontecendo agora, começou ontem, no dia 1º, vai até o dia 7, a Jornada Nacional da Juventude Sem Terra aqui no país. Então, a Juventude Sem Terra está organizada e tem colocado como o centro do debate dessa mobilização o tema da questão ambiental. A defesa da terra, a defesa da soberania nacional, a defesa da soberania alimentar, e o plano de plantio de árvores como uma ação central também de defesa da vida, de defesa da reforma agrária e da continuidade da possibilidade de construção de uma outra forma de vida, né? Entendendo que a construção disso não é só uma alternativa à crise ambiental, mas é também a possibilidade real de avanço da solução dessa crise e de construção de um outro projeto de sociedade também que seja igual para todos, né? Então, eu finalizo por aqui, Benjamin. Agradeço novamente o convite e estou aberta aqui também para dúvidas e novas construções importantes que possamos ir fazendo aqui. Ja, vielen Dank, Barbara. Ich spreche noch so ein bisschen langsam, ob das mit der Übersetzung klappt, sonst meldet sich Mareike. Vielen Dank, Barbara. Kannst du mich verstehen? Bárbara, você está me escutando dessa forma? Okay, einen kleinen Moment.
So, ich spreche mal noch weiter. Barbara, verstehst du mich jetzt? Nein, noch nicht. Bárbara, você está no canal original ou português? Talvez você tenha que entrar agora no canal português para ouvir a tradução. Agora foi. Eu estava clicando em cima e ele não estava indo. Perdeu. Okay, aber wenn ich jetzt auf Deutsch spreche, dann verstehst du mich, oder? Also die Übersetzung kommt an. Dann Eu não frage sei. ich Agora einfach auf. foi. Tá Ja? clicado. Mas você tá me entendendo? Agora escuta. Em português, a questão é, wenn ich jetzt, se eu falo em alemão, wenn ich jetzt auf Deutsch spreche, kommt die Übersetzung bei dir an. Ja, jetzt funktioniert es? Alles klar. Gut, dann geht's weiter. Dann hatten Sie ja jetzt die Möglichkeit, sich ganz viele spannende Fragen auszudenken und ich muss nicht die erste Frage stellen, obwohl ich das natürlich gerne mache. Als erstes nochmal vielen Dank, Barbara, für den klaren und informativen Vortrag. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass du irgendwann noch schneller wirst am Ende der Zeit, aber auch das hat geklappt. Vielen, vielen Dank. Und es hat mir mal wieder gezeigt, dass wir hier sehr viel lernen können, müssen oder sollten aus dem globalen Süden. Vielen Dank. Jetzt ist die Fragerunde eröffnet, beziehungsweise würde ich auch Sie alle, wir sind ja nicht so viele heute Abend, bitten, Sie können, wenn Sie hier unten rechts neben der Hand auf dieses blaue Präsentationssymbol gehen, können Sie die Präsentation klein machen. Dann sehen Sie jetzt gerade als Bild nur Barbara und mich. Und ich freue mich auch, wenn einzelne von Ihnen jetzt wieder in dieser Diskussionsrunde, wir sind heute nicht so viele, Ihre Kamera anmachen. Das macht es immer angenehmer. Sie können aber auch gerne im öffentlichen Chat Fragen stellen oder sonst die Hand heben oder in dem öffentlichen Chat ein kleines Kürzel reinschreiben, dann haben wir eine Rednerinnenliste. Und während Sie noch Fragen überlegen, stelle ich mal die erste. Barbara, du hast angefangen von der Arbeit aus die ökologische Krise zu betrachten oder von unserem Verhältnis zur Arbeit. Im Deutschen spricht man hier vom Mensch-Natur-Verhältnissen. Und das auch schön gegenübergestellt zu einer Idee, dass man irgendwie einen Klimawandel oder eine Klimakrise durch technischen Fortschritt aufhalten könnte oder dem begegnen könnte. Hier im deutschsprachigen Raum ist dann noch diese Generationenfrage sehr wichtig. Es gibt auch noch die Kritik an so einer Erzählung des Anthropozän, weil es sozusagen nicht alle in der gleichen Weise für den Klimawandel verantwortlich sind. Aber ich habe mich gefragt, und das Thema Landflucht, also ist die Lösung jetzt ein anderes Verhältnis zur Natur? Ist es eine andere Produktionsweise? Oder gibt es tatsächlich, müssen wir uns das Verhältnis von Stadt und Land und auch wieder zurück aufs Land verändern? Oder ist das eine Möglichkeit? Also, was ist der Weg raus? Und ich meine, das war ja einer der Gründungsmomente von der MST. Und so dramatisch wie in Brasilien die Urbanisierung vorangeschritten ist, ist es ja an vielen Orten dieser Welt nicht. Das wäre die erste Frage, ist sozusagen eine Antwort zurück aufs Land. Und ich stelle diese Frage auch, weil es in Brasilien ja eine Bewegung gibt, viele Leute aus der Mittelschicht,
versuchen gerade wieder zurück aufs Land zu gehen, Agrovillas einzurichten. Auch hier in Deutschland gibt es diese Überlegungen und eine neue Bewegung, dass Menschen den Städten ihren Rücken kehren. Was denkst du? Respondo? Tá. Muito bem, obrigada. Eu acho que um primeiro elemento sobre esse tema da tecnologia, né? Acho que é bastante importante a gente entender que nós não somos contra a tecnologia, pelo contrário, nós somos muito a favor dela. Ela vem para atender soluções e demandas muito importantes do campo também. A construção que nós precisamos fazer é a serviço de quem essa tecnologia está colocada, né? Então, se é uma tecnologia de organização de dados que vai ser apenas para as grandes empresas, para as grandes corporações, de grandes máquinas, apenas para as grandes empresas, não atende às necessidades do povo também, né? Então, como a gente constrói processos de democratização também do acesso e da adaptação dessas tecnologias para o campo, para a agricultura familiar no país, né? Para a agricultura camponesa. Sobre esse tema dessa relação entre campo e cidade e desse retorno de muitas pessoas também ao campo, eu acho que tem dois elementos importantes que a gente precisa construir. O primeiro deles, e nós temos nos debruçado muito aqui também, é esse próprio tema da juventude, né? Como é que a gente constrói, e a reforma agrária popular traz isso muito forte, como a gente constrói processos de que a juventude sem terra, de que a juventude que está nos assentamentos não precise sair do assentamento para ir para a cidade, né? Como a gente constrói o acesso à educação em todos os níveis, como a gente constrói o acesso à cultura, acesso ao lazer, acesso à internet, porque não tem muitos assentamentos longes, não tem acesso à internet para a juventude também. Então, é uma grande demanda importante para nós, que a juventude permaneça no campo e a gente vá construindo também esse processo de sucessão também familiar nos lotes, né, da reforma agrária também. Então, nós tínhamos muitas políticas públicas aqui no Brasil, inclusive o governo Lula e Dilma, que contribuíam com isso e que foram acabadas, né, foram sucateadas agora também no governo Bolsonaro, principalmente isso dos termos de educação, né, da gente garantir acesso à faculdade, à universidade, à juventude sem terra, sem que ela precise sair do seu assentamento. Então, acho que isso é um elemento bastante importante, que é pensar essa totalidade dos assentamentos. E acho que nessa alteração dessa relação entre campo e cidade, eu acho que essas duas chaves, que são a soberania alimentar e a agroecologia, elas são duas chaves importantes para a gente reconstruir essa unidade entre campo e cidade e enfrentar também essa ruptura que se tem, né? A primeira da soberania alimentar é de como que o campo e a cidade se conectam nessa produção de alimentos, né? Como a gente constrói canais de comercialização, por exemplo, que sejam mais próximos, né, entre o campo e a cidade. A gente tem várias experiências aqui construídas, por exemplo, de feiras locais, de cestas, de grupos de consumo, em que a gente diminui toda aquela grande cadeia de distribuição de alimentos, em que o alimento chega ali na prateleira do supermercado e você não faz a mínima ideia de onde aquele alimento veio, né? Quem produziu, em que condições ele foi produzido. Então, entendo como base isso, né? Como a gente garante que isso seja feito a partir de uma perspectiva de soberania também dos povos. E uma segunda chave, acho que a agroecologia também ela é central para a gente entender nessa dinâmica da natureza também, né, do ser humano que age também para a transformação dessa natureza, numa perspectiva que é a perspectiva real para nós de produção de alimentos de verdade, né? É produzir um alimento de verdade que não se utiliza agrotóxicos, não se utiliza sementes transgênicas, que promove o uso mais racional da água, da biodiversidade, de um cuidado com as sementes também,
numa perspectiva também de enfrentamento às grandes corporações, às grandes empresas, e avançando também nela como uma construção de caráter popular, né? De como ela se torna também uma construção que atenda toda a necessidade do povo brasileiro. Então, acho que são duas chaves bastante importantes para essa necessária e cada vez mais importante reconstrução dessa relação entre campo e cidade, né? Porque os impactos, eles não acontecem só no campo, eles não acontecem só na cidade, né? Estão relacionados também, e os povos precisam estar juntos e organizados também, né? Para enfrentá-los também. Gut, ich habe jetzt eine Frage von Mareike und eine von Fritz. Ich würde sie der Reihe nach stellen. Jan hat jetzt auch noch die Hand gehoben. Dann mache ich doch tatsächlich Mareike und Fritz zusammen hintereinander. Bitte dann Barbara zu antworten und dann machen wir die nächste Runde. Mareike, du hast das Wort. Ja, ich sag's mal auf Deutsch. Vielen, vielen Dank, Barbara, für den tollen Vortrag. Es war sehr informativ. Ich habe eigentlich 3 Fragen. Ich hoffe, das ist okay, Benjamin. Ich stelle einfach mal. Sonst muss Fritz warten. Okay, also meine erste Frage wäre, ob du etwas mehr erzählen könntest über die anderen Organisationen, die es in Brasilien gibt, die jetzt nicht sich als MST oder nicht wirklich Teil von MST sind, vielleicht von Quilombolas, Indigenen, Kleinfischern, mit denen aber MST zusammenarbeitet, wie diese Zusammenarbeit konkret aussieht in diesem Zusammenhang Reforma Agraria Popular. Und meine zweite Frage wäre, weil das Thema Abholzung des Amazonas und Abbrennen des Amazonas auch hier sehr präsent war und auf vielen Demos präsent war, wie da die Zusammenarbeit ist mit Organisationen von hier in eurer Kampagne Plantar Árvores oder ob es da vielleicht eine Möglichkeit gäbe für Leute von hier da teilzunehmen an eurer Kampagne. Und die dritte Frage hatte ich in den Chat geschrieben, weil du uns eingeladen hattest zur Jornada Nacional da Juventude Sem Terra. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie an einigen Teilen online teilzunehmen von hier aus? Das waren ja Fragen, die man kurz beantworten kann. Fritz? Ja, vielen Dank an Barbara für ihre Ausführungen. Ich habe da natürlich dann ganz viele praktische Fragen. Dieses Projekt 100 Millionen Bäume in 10 Jahren, das ist ja ein riesiges Projekt. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen, was für eine Dimension das ist. Vielleicht kannst du uns dann noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Zum Beispiel, woher kommen die Setzlinge, woher kommen die jungen Pflanzen? Werden die selbst in dem Projekt angepflanzt oder werden die dazu gekauft? Und wer pflanzt die dann aus? Und auf welchen Boden werden die denn ausgepflanzt? Gibt es da überhaupt die Möglichkeiten, genug Fläche zu haben, um diese auszupflanzen? Und dann weiß man ja, dass also solche jungen Pflanzen, die brauchen ja auch ein bisschen Fürsorge. Da muss man ja noch ein paar Jahre auf die aufpassen und gucken, dass die genug Wasser haben und dass es denen gut geht, damit die gut wachsen. Das ist ja ein enormer Bedarf auch an Menschen, die sich da beteiligen. Erzähl einfach mal ein bisschen mehr, damit ich mir das vorstellen kann. Bárbara? Tá bem, espero ter anotado tudo aqui. Primeiro, sobre as outras organizações também relacionadas para além do MST, né? A gente tem também vários grupos que se organizam aqui no país, que é muito bom, né? Povos organizados e lutando é sempre importante. Então, a gente tem
uma organização que é a Via Campesina também, acredito que muitos conheçam, que reúne também vários movimentos. Aqui no país, além do MST, a gente tem movimentos sociais bastante importantes, como o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. Nós temos o MAN, Movimento dos Atingidos pela Mineração, pessoas que estão perdendo suas áreas, seus territórios decorrentes desse aumento dessa sanha na busca por minérios. Nós temos movimentos de pequenos agricultores, né? De agricultores familiares ali também que se organizam. Temos movimentos de mulheres camponesas, também bastante importante, além de confederações e sindicatos também de trabalhadores rurais. Nós sempre, além disso, também nós temos a CONAC, que é a Confederação Nacional de Quilombolas aqui no país. Nós temos várias organizações de movimentos indígenas também, acho que a principal delas e com maior relevância seja a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que inclusive a cada ano realiza um importante acampamento aqui em Brasília. Esse ano realizaram agora em Brasil, que é o acampamento Terra Livre, e que faz toda a denúncia aos ataques que têm sofrido os territórios indígenas, sobretudo nesse último período do governo Bolsonaro. Então, são muitas organizações e que também se organizam entre si, né? Então, tem a Via Campesina, a gente tem a CLOC, que é uma confederação latino-americana dessas organizações camponesas, e a Via Campesina vai se organizando também em cada continente, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma organização da Via Campesina também que reúne esses movimentos, que inclusive estava reunida na semana passada também. Então, e que vai ali projetando as ações em comuns também de enfrentamento e de anúncio também. Sobre o tema do desmatamento, né? E de como a gente constrói também essas ações em cooperação, né? Para nós, o Movimento Sem Terra é bastante importante, né? O sentido do internacionalismo para o movimento sempre foi muito, muito importante. Então, a solidariedade entre os povos, o movimento é fruto dessa solidariedade entre os povos também, né? Então, a solidariedade com as ações que são construídas aqui do movimento, elas são centrais também para que tudo isso continue acontecendo, né? Seja da gente construir possibilidades de intercâmbios, então de visitas, né, de conhecer essas experiências, mas de construir também formas que a gente consiga, inclusive, redes de financiadores que possam ajudar a financiar essas atividades aqui também. Importante também, não deu tempo de falar aqui também, mas desde o início da pandemia, o MST também, e a pandemia afetou muito duramente, a pandemia da Covid afetou muito duramente o nosso país. Foram mais de 600 mil pessoas que morreram em decorrência da Covid, né? Muitas pessoas que perderam o emprego, que pararam, tiveram dificuldades, inclusive, de poder pagar um aluguel de uma casa. E o movimento construiu importantes ações de solidariedade também na pandemia. Foram mais de 5 mil toneladas de alimentos que foram doados, produzidos nos assentamentos e nos acampamentos, doados para a cidade, né? Foram mais de 100 mil marmitas que foram produzidas e doadas também na cidade. Então, essas ações de solidariedade, elas são frutos, são bastante importantes também, e como a gente constrói elas cada vez mais fortes. Sobre a Jornada da Juventude, é sim um convite, uma convocação. A gente está, nesses dias, agora realizando diversas atividades de formação da juventude aqui. Então, em alguns estados estão tendo seminários de formação com a juventude. A juventude tem sido uma grande linha de frente nesse debate da questão ambiental. A gente tem colocado que é a geração que vai assumir, né, esse enfrentamento, e tem colocado isso no seu horizonte. E no dia 5, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente também vai estar realizando diversas ações, seja de plantio de árvores, então podemos pensar essas ações também de plantio de árvores aí também, mas também ações de denúncia. É bastante importante para nós como a gente vai identificando esses verdadeiros responsáveis pela crise ambiental que a gente vive, né? Como a gente denuncia essas grandes empresas, essas empresas dos agrotóxicos, como a gente denuncia essas empresas do agronegócio. Então, também uma linha bastante importante que a gente possa construí-la também.
A quarta pergunta sobre o plano nacional. Espero que eu tenha anotado todas. Mas esse plano, ele é uma reafirmação desse processo da construção da reforma agrária popular, né? Como a gente combina esse sentido de que precisa cuidar dos bens comuns da natureza, ao mesmo tempo que a gente produz alimento saudável para toda a população. Então, ele acontece, né? Ele é organizado no que a gente chama de todas as forças vivas onde o movimento está organizado, então todos os assentamentos e acampamentos do MST, mas também nas escolas do campo, nas cooperativas, associações, os grupos coletivos que a gente tem organizado também, então estão atuando dentro desse planejamento a partir de cada estado. É um grande desafio para nós aqui no Brasil pensar um plano nacional, porque o Brasil ele é muito diverso, né, nos biomas brasileiros. Então, a gente tem desde o bioma ali da Amazônia até um bioma do semiárido, do cerrado, são biomas muito diferentes e distintos, mas todos eles têm construído esse debate, essa construção do plantio de árvores. Também é importante que nós estamos construindo, e é por isso que ele é um plano de 10 anos, né? Porque nós entendemos que não é só um processo de plantar árvore e pronto, né? E ela fica ali, mas é como a gente constrói isso como um processo também de planejamento, de organização também das famílias, e por isso esses principais eixos, então, da construção de viveiros de mudas e casas de semente. A gente tem, nesse período agora, fomentado a construção de muitos viveiros de mudas, muitos viveiros organizados pela juventude, por grupos de mulheres, e a coleta de sementes também. Então, fomentado e organizado grupos para organizar isso. E também na articulação com universidades, com órgãos de pesquisa, que também tem viveiros, né? Também tem processos de organização de coleta de sementes, então, para a gente organizar, porque de fato é isso, 100 milhões de árvores é muita semente, é muita muda que precisa ser produzida. Por exemplo, inclusive agora, nesse período, nós estamos realizando um curso nacional de viveiros e sementes, um curso online, porque também as limitações da pandemia e da distância entre tudo aqui no Brasil. Então, a gente está realizando todas as quartas-feiras um curso online com mais de 500 pessoas, mais de 500 sem terra em todo o país, para a gente aprender as técnicas de coleta de semente, para a gente aprender as técnicas de como se produz muda, de como se organiza viveiros de muda. Esse plantio ele é realizado tanto nos assentamentos do MST, nos acampamentos, mas também na cidade. Há um grande envolvimento de movimentos urbanos, de escolas na cidade também para esse plantio, né? A gente tem muitas áreas aqui no Brasil que são áreas abandonadas assim na cidade, né? Grandes praças, grandes espaços que são vazios, e a gente tem construído e fomentado também a partir desse debate o plantio de árvores. E tudo isso, então, sendo construído por cada sem terra, né? Há um processo muito bonito das escolas do campo, então, as escolas nos assentamentos e nos acampamentos, que têm feito tanto formação com os professores e professoras, mas também com os estudantes, e construído ali os arranjos produtivos, né? Construídos viveiros, construídas agroflorestas. Então, já vai também construindo com as crianças sem terra, esse processo desse cuidado com a natureza também, a produção de alimentos. Creio que respondi. Ja, es gab, glaube ich, noch die kleine Frage von Mareike, ob sie online an diesem Jugendtreffen teilnehmen kann, ob es diese Möglichkeit gibt, also sich von außen zuzuschalten. Aber ela vielleicht... não é uma atividade... Posso? Ela não é uma atividade online, ela está sendo uma atividade presencial. Então, por exemplo, agora está acontecendo um seminário de formação, mas ele é presencial. A gente não consegue que ele seja online. Mas a gente também pode construir uma atividade aí, que a gente se faça um intercâmbio, né, entre elas. A gente pode enviar as informações
das atividades que estão sendo construídas aqui até o dia 7, o material que está sendo produzido agora, eu só mostrei um exemplo de um card aqui, mas tem vídeos, tem vários materiais produzidos, mas ela é toda, essa não é online, ela é toda presencial, nos estados mesmo ali que a juventude tem construído de formação. Gut, dann wissen wir ja, was wir in Zukunft machen können. Ein gemeinsames Seminar. So, ich habe jetzt Jan und Sarah auf der Liste, oder? Jan? Ja, ich werde gehört. Gut. Ja, dann auch von meiner Seite erstmal vielen Dank an Barbara für den profunden Überblicksvortrag und dass sie die verschiedensten Fragen bisher virtuos beantwortet aus dem Stegreif. Ich versuche dem noch 2 Fragen hinzuzufügen. Die erste wäre eine recht allgemein gehaltene, also nicht nur in Brasilien, auch in anderen lateinamerikanischen Ländern hat ja die Zeit der Covid-Pandemie aufgezeigt, wie wichtig kleinbäuerliche Nahrungsmittelproduktion zur Nahrungsmittelversorgung in den jeweiligen Ländern ist. Ne? Und die vielleicht ein bisschen doofe Frage von mir wäre, hat dieser Tatbestand auch eine entsprechende Würdigung in der brasilianischen Öffentlichkeit erhalten? Also MST, gerade mit seiner agrarökologischen Produktion, hat ja einen wichtigen Beitrag geleistet, aber auch sicherlich anderweitige kleinbäuerliche Produktion. Hat das zu einer Neubewertung, meinetwegen auch der ganzen Agrarfrage geführt in der Öffentlichkeit? Hat das irgendeinen Impuls gehabt? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, also ohne das jetzt im Detail auszuführen, unter der PT-Regierung wurden ja allen hier Beteiligten hinreichend bekannte Sozialprogramme eingeführt, meistens das Wichtigste im Zuge des Null-Hunger-Programms der Strategie. Dem zugeordnet waren ja noch viele andere Programme und Institutionen in Brasilien, die schlussendlich durchaus einen signifikanten Beitrag zur Armutsreduzierung geleistet haben und auch zur Minderung des Hungerproblems in Brasilien, des Ernährungsproblems. Also von Concea, also das kennt ihr alles, von Schulmahlzeitenprogrammen bis zum Beschaffungsprogramm für kleinbäuerliche Landwirtschaft bis zur Bolsa Familiar. Ne? So. Das war alles ein Kompendium von Maßnahmen, die natürlich maßgeblich auch darauf abstellten, dass kleinbäuerliche Produktion und auch MST ist natürlich als wichtiger Player da maßgeblich beteiligt gewesen, sozusagen einen wesentlichen Baustein in einem brasilianischen, sagen wir, Ernährungssystem, das hört sich mal sehr akademisch an, spielen halt. Ne? Gut, die banale Frage von mir ist tatsächlich, was ist davon geblieben? Das ist unter Bolsonaro alles zerschlagen worden, sukzessive. Was ist davon geblieben tatsächlich? Und inwieweit könnte daran, wenn denn ein Regierungswechsel stattfindet, angeknüpft werden? Oder heißt es, es muss alles letztlich von Null wieder aufgebaut werden, weil sich ja vieles verändert hat? Also ne, einerseits der kalte Abriss des ganzen Sozialgefüges, was maßgeblich die kleine Landwirtschaft berührte, auch im MST und natürlich dann verbunden mit der bitteren Tatsache, dass heute laut einer neueren Studie die Hälfte der brasilianischen Bevölkerung von Ernährungsunsicherheit darunter leidet und Auswege aus dieser Krise im Moment schwer aufzuzeigen sind. Gut. Danke. War es verständlich? Danke. Sarah? Oi, a minha pergunta tem um pouco a ver com a última do Ian. Posso? Peraí. Barbara, verstehst du Sarah, wenn Sarah jetzt spricht? Sarah, probier es nochmal. Oi, Bárbara, você está me escutando? Sim? Então, a minha pergunta tem a ver com a última pergunta do Ian, que é em relação às eleições, né? A gente sabe que a eleição do Lula agora é a única forma de derrotar o Bolsonaro, que é uma catástrofe ambiental, não só para o Brasil, mas para o planeta, ambiental e social.
mas ao mesmo tempo nós sabemos que o governo do PT, apesar de ter feito muito pelo rural, deixou muito a desejar também em diversas áreas, assim como o crescimento do agrotóxico, alianças com o agronegócio, construção de barragens como Belo Monte, tudo isso. E a minha pergunta é o que se vocês têm dialogado em relação a isso, porque claro que ele tem que ser eleito e ao mesmo tempo como que ele tem se pronunciado, como tem sido a pressão que o MST tem feito ao PT em relação à sustentabilidade, em relação ao declínio da aprovação de agrotóxicos ou do uso de agrotóxicos. Bem, muito obrigada pelas perguntas, Sara e Ian. Sobre essa relação da pandemia e como que isso impactou, né, bastante a agricultura familiar aqui no país, como que impactou bastante a cidade, né? Inclusive, uma grande leitura que nós temos feito, não só enquanto Movimento Sem Terra, mas nos próprios movimentos da Via Campesina, é de como que a própria pandemia do Covid-19 ela é resultado também dessa contradição da questão ambiental e da questão agrária, né? Como que o avanço da destruição dos ecossistemas a partir do agronegócio e da mineração é responsável também por essas pandemias, né? Pela liberação de vírus, de patógenos que estavam em equilíbrio dos seus sistemas de origem e que também vão ali encontrar uma população na cidade adoecida, né? Uma população que vive em situações muito difíceis na cidade, com fome, com doenças crônicas, com depressão, péssimas condições de vida, né? Como que também piora também essa tendência da pandemia com uma estrutura de sociedade adoecida. Desde o início da pandemia, o movimento atuou numa linha da necessidade do que a gente construiu do isolamento produtivo. Então, a primeira medida foi defender a vida, né? Então, todas as atividades presenciais foram suspensas, mas nos assentamentos e nos acampamentos houve uma importante sentido que foi essa construção da solidariedade, da produção de roçados solidários, da produção de roças de alimentos para a doação desses alimentos na cidade, né? Organização de grupos de amigos e amigas do Movimento Sem Terra para essa produção das marmitas. Então, esse sentido da solidariedade trouxe uma percepção bastante importante para o Movimento Sem Terra no enfrentamento à pandemia. E, para além da alimentação, também a construção de uma rede que foi os agentes populares de saúde. Então, foi uma campanha realizada em muitos estados do país que tinham como base a gente formar ali militantes e militantes que pudessem atuar no trabalho com as populações no campo e as populações na cidade também, no combate à Covid-19, por meio, inclusive, do acesso à informação, porque as fake news que foram colocadas aqui no país durante a pandemia foram muito graves, né? O próprio presidente do país que falava que era só uma gripe, que não precisava usar máscara, que, enfim, todas as histórias, né, do vírus inventado, enfim. Então, a gente foi formando um conjunto de militantes e militantes que foram esses agentes populares de saúde para atuar no enfrentamento à pandemia, atuar junto às lideranças comunitárias e levar informação de verdade, né, a essas pessoas. E também informações muito básicas, né, como de como lavar as mãos também para combater o vírus, como utilizar o álcool em gel. Houveram várias ações de produção de máscaras para doação, produção de sabão para doação na periferia também. Então, discutir desde as formas de prevenção, né? Então, esse cuidado de lavar as mãos, mas também desde o sentido de levar informação sobre o debate mais profundo sobre o sistema de saúde e o acesso como um todo. Então, acho que a pandemia ela afetou muito a agricultura familiar, os movimentos camponeses, né?
foram muitos, no início da pandemia, muitas feiras fecharam, por exemplo, né? Então, todo um processo de comercialização foi impossibilitado no início, mas, novamente, assim, a partir da solidariedade, a gente foi construindo e foi se reconstruindo também, né? Então, onde não era possível fazer feira, a gente construía os grupos de cesta, em que a gente só levava a cesta direto para os consumidores. Então, foi se construindo a partir da solidariedade. Acho que respondi, se foi o que eu entendi do Jean. A outra questão, já vou emendar aqui, então, sobre o governo do PT, né, e o que fica. De fato, foram muitos programas importantes que foram criados, né, de apoio à agricultura familiar, né, sejam programas de políticas públicas de comercialização, como o PENAI, o Programa Nacional da Merenda Escolar. Aqui no Brasil, 30% da alimentação escolar, da alimentação das crianças nas escolas, ela, por lei, ela precisa ser da agricultura familiar. O Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, onde era uma garantia de venda desses alimentos, e o governo comprava esses alimentos para os hospitais, para fazer doações em institutos, né, em asilos e orfanatos, vários outros programas muito importantes. A gente tinha um programa que era o Pronera, muito relacionado com isso que eu falava da educação, da reforma agrária. Então, a gente construiu, nesse período, a formação dos nossos jovens estudarem, de fazerem curso de direito, de se formarem como advogados e advogadas, de cursos de agronomia, curso de medicina veterinária, né, pensar a educação em todos os níveis, né, o acesso a essa educação. Enfim, poderia aqui gastar a tarde por vários desses programas, assim, e nada ficou. Ou seja, porque muitos desses órgãos, eles foram acabados, né? Então, várias dessas políticas acabaram, ou porque elas foram esvaziadas, né? Quando não se coloca recurso mais para se promover, por exemplo, o PA, ele não tem como operar mais, né? Então, não tem como mais acontecer. Políticas de crédito, políticas da construção de moradia, né? Do Programa Nacional da Habitação Rural. Então, tudo foi se esvaziando porque não havia mais recurso. Então, o orçamento destinado à reforma agrária e à agricultura familiar, ele foi esvaziado. Uma clara política desse governo, desde o governo Temer e o governo Bolsonaro, de destruir, né? Há também o INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, né, que deveria promover a reforma agrária no seu sentido de lei, né, de portaria de criação de assentamento, que foi... o governo Bolsonaro deu a presidência do INCRA para um general do Exército brasileiro. Então, o que um general do Exército brasileiro imagina atuando ali com reforma agrária, né? Foi um esvaziamento, um sucateamento, né? Hoje o órgão só tem recurso para pagar funcionário, não tem recurso para promover nenhuma dessas políticas. E há um conjunto de medidas ainda, isso é bastante importante também, a gente tem essa ideia, né, de que eles desmontaram bastante coisa, mas eles também estão remontando muita coisa. É um projeto de governo também de acabar com isso, mas eles estão construindo uma nova coisa a partir dessa perspectiva de poder do agronegócio e da mineração, né? Há um pacote da destruição, que a gente chama, colocado no Congresso Nacional, no Legislativo, né, colocado pelo Executivo no Legislativo, então, para promover a grilagem de terras, para facilitar, por exemplo, o licenciamento ambiental de grandes empreendimentos, de hidrelétricas, de mineração, então, facilitar o licenciamento ambiental para esses empreendimentos. Há um projeto de lei inclusive hoje, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e hoje ele foi para o Senado, foi mexido lá no Senado, que a gente tem chamado de PL do Veneno, que é um projeto de lei para flexibilizar cada vez mais a liberação de novos agrotóxicos. Inclusive, eles querem mudar o termo agrotóxicos, não sei como vocês traduzem aí, mas eles querem mudar o termo agrotóxico para defensivos, então tornar mais
suave, né, entre si esse termo, tratá-lo ali apenas como um remedinho, algo que seja bom, e facilitar a flexibilização e, inclusive, a vigilância sobre eles, né? Muitos agrotóxicos, inclusive, que são utilizados no Brasil, além desses que são banidos em outros países, são contrabandeados. Muitos agrotóxicos vêm contrabandeados de forma ilegal aqui para o país, né? Além disso, os agrotóxicos que não pagam, eles não pagam impostos, né? Eles são isentos de imposto também. Então, uma série de medidas também para remontar todo esse projeto de destruição. Nós temos construído nessa perspectiva, né, 2022 para nós agora é um ano muito importante, nós temos em outubro as eleições presidenciais, o presidente Lula é um dos principais favoritos também a esse pleito, então a gente tem construído também uma série de medidas, entendendo que nós vamos precisar atuar num revogaço dessas medidas, né, como a gente vai construir de que elas sejam revogadas, assim, mas a gente entende que isso também só vai acontecer se a gente tiver povo organizado, né? A gente entende que ela é uma ação, que as eleições e todo esse debate é central para nós, mas nós entendemos que também só há força também para governar se a gente tem o povo do lado e o povo organizado, né? Além de pressão popular também sobre esses governos. Nós temos construído agora também os comitês populares, que têm trazido esse debate das eleições, que têm construído um mutirão para que a juventude, inclusive, tire o título de eleitor e possa ir votar, entendendo que é um momento muito decisivo da nossa história, né? Da gente romper com esse ciclo desses últimos 6 anos de destruição, de ataques não só à reforma agrária, mas todo o povo que está organizado, ao povo da periferia também. Então, uma necessidade da gente romper com esse ciclo e voltar a uma reconstrução de caráter popular, né? E o governo Lula só consegue fazer isso se tiver essa correlação de forças também ao seu lado, né? Então, os comitês populares vêm nesse sentido, né? De organizar o povo ali também, para que a gente sabe que a gente não vai garantir a revogação de uma medida, de uma lei só na caneta, né? Eles vêm fazer um novo impeachment, fazer um novo golpe, né? A gente precisa ter povo ali ao lado que garanta que isso aconteça e dê força para isso também. Danke, Barbara. Wir sind eigentlich am Ende der Zeit. Ich würde trotzdem noch mal eine letzte Fragerunde eröffnen, dann auch mit kurzen Fragen und kurzen Antworten. Also wenn noch jemand die Frage hat. Ich habe noch 2. Das eine ist, ich würde gern kurz den Blick nach innen richten, in das MST. Zum Beispiel die Frage mit den Indigenas oder Indigenen, die war nicht immer so klar beantwortet. Wenn ich mich erinnere, Nonoai, Sarangi, das waren Konflikte mit Indigenen im Ursprung und heute ist die Unterstützung sehr stark. Du hast auch davon gesprochen, dass von den Conflitos do Campo vorhin gesprochen, ja. Die große Botschaft bei dem letzten Bericht war, es sind jetzt mehr Indigene ermordet worden in Landkonflikten zum ersten Mal. So. Und ich wollte fragen, inwieweit das innerhalb des MST an der Stelle eigentlich noch zu Diskussionen führt oder nicht. Eine ähnliche Frage mit den Agroökologie, mit der, jetzt weiß ich es auf Deutsch nicht, mit der Agrarökologie, ja. Du hast vorhin von dem Kongress 2014 gesprochen, wo das im Programm sich stark geändert hat. Aber als ich früher, vor 15 Jahren, in Assentamentos oder Acampamentos war oder auch jetzt, es waren nicht alle davon überzeugt. Ich meine, das ist das Gute am MST, weil es sozusagen diese Diskussionen mit den eigenen Leuten führt. Aber wie empfindest du das? Also Konflikte werden innerhalb des MSTs ausgehandelt, während sie draußen sozusagen an Grenzen verstärkt werden. Aber wie empfindest du diese Diskussion um die Indigenas und die Questão agroecológica?
innerhalb des MSTs. Noch eine andere Frage? Tem mais perguntas? Ok. Sara? É uma pergunta curta, porque eu sei que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do país. Tá me escutando agora, Bárbara? Então, é que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do país. E a pergunta é quais outros produtos também são produzidos e como encontrar. E se existe também a possibilidade de exportação desses produtos orgânicos em contraponto ao agronegócio. Posso? Vou começar por esse último, então, do arroz. Sim, de fato, né? Hoje o MST é o maior produtor de arroz orgânico aqui na América Latina. Há uma série de outros produtos também, e aí já juntando com a segunda pergunta do Benjamin, né? Que são resultados, são fruto dessa luta e dessa construção da trajetória da agroecologia no Movimento Sem Terra. Então, hoje nós temos... poderia mostrar para vocês depois o site das lojas do Armazém do Campo. A MST tem construído lojas de comercialização de produtos da reforma agrária nas principais cidades do país, né? Então tem feijão, tem o café agroecológico, tem, deixa eu lembrar, chocolate, suco de uva, leite, uma série de outros produtos que estão hoje disponíveis também à população na cidade. Muitos a gente ainda consegue comercializar também a partir para merenda escolar, né? Por exemplo, antes, né, ainda no governo Dilma, todo o arroz que era consumido na cidade de São Paulo, na merenda escolar das escolas, era proveniente da produção do Movimento Sem Terra. Então, as crianças ali se alimentavam de um arroz de verdade, né? Sem agrotóxicos. Nós tentamos já construir bastante esse processo de exportação, é um grande desafio, né? Porque para as empresas é tudo mais fácil, né? Para nós parece que tudo é mais difícil, é muito burocrático esse mercado, ele é muito fechado, mas esperamos aí que logo isso seja possível e esses frutos cheguem também a todos os cantos do mundo, né? Mas convido a cada uma, quando vier ao Brasil, conhecer as lojas dos Armazéns do Campo, que tem muito produto bom ali. Tem cachaça também, orgânica, produzida, bastante coisa boa. Espero que a gente consiga logo avançar, né, nessa cooperação e solidariedade, de que isso chegue em todos os cantos. Sobre a questão indígena e como isso vem se colocando dentro do MST. Para nós, os indígenas são nossos irmãos e irmãs também, né, que também lutam ali pela defesa dos seus territórios, né? O MST luta pela terra, os indígenas lutam por um sentido muito maior que esse sentido de um território, né? Um território histórico também, de construção de uma história também desses povos, né? Então, mais do que o sentido só ali material da terra e da produção de alimentos, mas um sentido imaterial também, de conhecimentos e de saberes também acumulados ao longo de muitos anos, né? E povos que foram e continuam sendo duramente atacados, assim, né? Diria exterminados aqui no país, assim. Nós temos algumas ações importantes nesse último período, também nessa linha da construção de solidariedade, em alguns estados. No Mato Grosso do Sul, um estado aqui onde a gente tem bastante população indígena, de Guaranis, Kaiowás, e que fazem retomadas de terra, assim como a MST ocupa as fazendas, né, o latifúndio improdutivo, também os indígenas se organizam para fazer retomadas de terra também dessas áreas que o agronegócio, que os fazendeiros tomaram. Então, uma grande solidariedade do MST também nesse processo, e também num processo inclusive nessa reconstrução, né, de doação de alimentos, doação de sementes. A gente tem construído ações de doação de sementes orgânicas que a MST também produz para esses territórios indígenas e que seja permitido, de fato, essa reconstrução.
Agora, agora em 2022, em abril, quando eu comentei que teve o acampamento Terra Livre, né, um evento muito importante para que a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas, organiza em Brasília, vieram geralmente numa média de 7.000, 8.000 indígenas mobilizados no país, e nesse ano a gente também, num processo de solidariedade, conseguiu construir. Então, eles ficaram aqui por mais de 10 dias em Brasília, em diárias marchas, manifestações de pressionamento do governo, né, dos parlamentares, para que sejam tomadas decisões relativas sobretudo a questão ambiental e a demarcação das terras indígenas, né? Imaginem que há muitas terras indígenas que ainda não foram demarcadas ainda. Então, o movimento também construiu nesse ano uma ação de solidariedade, que foi a produção de comida nesses 10 dias de acampamento também para os 7.000, 8.000 companheiros indígenas que estiveram aqui lutando pelos seus direitos também. Então, tem sido bastante frequente, cada vez mais importante também essas ações de solidariedade, né? E também dentro desse seio que é a Via Campesina, né? Onde também estão ali a PIB, onde também está o Movimento Sem Terra e outros movimentos. Sobre essa trajetória da construção da agroecologia, como o Benjamin colocou, de fato, ela não era realidade para nós no início do movimento, né? O que estava colocado para nós ali era, primeiro imagine, né, um território que tinha sido desmatado, solo degradado, sem água, que o agronegócio tinha destruído. A agroecologia ela não era uma realidade ainda, né, há 38 anos atrás, né? E ela foi também ao longo dessa relação, também com ajuda e contribuição de muitos pesquisadores da universidade, pesquisadores importantes que se contrapunham àquele modelo de artificialização da natureza, que foram ali também, a partir da universidade, foram recolocando esse lugar, né? Então, vários pesquisadores importantes ali que foram reagindo a esse modelo da Revolução Verde, construindo conhecimento crítico de que era possível produzir sem esse pacote do veneno, como Ana Primavesi e seu companheiro Arthur Primavesi, e vários outros processos. E isso se soma ali junto à organização dos movimentos populares, né? De entender também a agroecologia como um processo de luta e de enfrentamento. No início do MST, para o MST sempre foi importante entender essa necessidade de um uso mais sustentável, né, da natureza, mas a primeira necessidade que se tinha ali, o primeiro entendimento era a importância da cooperação agrícola, por exemplo, porque a gente tinha ali todo um pacote organizado para as grandes empresas e os agricultores ali recém-assentados, né, se cada um individualmente fossem ali organizar sua produção e fossem organizar sua comercialização e beneficiamento, era mais difícil, né? Então, a partir dessa construção, se iniciam as primeiras cooperativas do MST, os primeiros processos de produção coletiva, e à medida também que o agronegócio ele se complexifica, né? Que ele ganha uma natureza cada vez mais transnacional, ele ganha uma face mais tecnológica e perversa também, né, que se acentua esses impactos também, nós fomos entendendo também a necessidade de reconstrução a partir de um outro modelo que fosse contrário disso, né, que esse modelo ele não servia para nós. Então, ali, desde os anos 2000, eu acho que foi bem simbólico essa construção para a agroecologia no MST. Em 2000, o MST constrói, em um dos congressos nacionais também, acho que foi o 4º, uma carta compromisso com a terra e com a vida, né? Então, ali constrói as bases desses princípios, né? De que cada território teria que cuidar da água, teria que cuidar das sementes, que teria que produzir alimento, cuidar das matas, e ali foram dando passos e uma trajetória bastante importante, né? Mas ela parte a partir de um entendimento político também da necessidade de construção da agroecologia. Isso foi aos poucos, né? E isso é um fator bastante importante da organização do movimento, construído como um processo, né? Também não era só descer um papel para cada assentamento e acampamento e dizer agora precisamos ser agroecológicos, né? Produzir de forma agroecológica, precisava se construir um processo para isso. Então,
foram realizados muitos intercâmbios, muitas oficinas, né, para garantir essas experiências, garantir, por exemplo, a experiência do arroz. Foram organizadas escolas de agroecologia, acho que é bastante importante destacar isso. A gente tem em todas as regiões do país importantes escolas de agroecologia que foram ali formando técnicos e técnicas também para atuação também nas suas comunidades e a partir dessas experiências concretas também de produção. Então, foi um longo processo hoje para a gente poder se olhar hoje enquanto Movimento Sem Terra e entender que hoje o MST é um importante, grande movimento agroecológico no país também. Vielen Dank, Barbara. Ja, es ist sehr wichtig, dass es die MST gibt und es war sehr schön, dass du heute Abend da warst und auch, dass Sie alle da waren. Ich habe jetzt noch das Vergnügen, ich bin jetzt mal echt kurz, ich habe jetzt noch das Vergnügen, an Mareike kurz das Wort zu übergeben, die das Ganze sozusagen abrundet und war schön, euch hier zu sehen. Vielen Dank. Mareike, du hast das Wort. Und ich mache jetzt noch mal kurz eine Präsentation an. Also wer jetzt rechts unten neben diesem Handsymbol auf die Präsentation geht, der sieht jetzt was. Genau, danke Benjamin. Auch von meiner Seite vielen, vielen Dank an Barbara für den super informativen, interessanten Vortrag und für die Auseinandersetzung mit unseren Fragen. Genau, großes Dankeschön an die Dolmetscherinnen Vanessa und Gina, Benjamin für die Moderation und auch für die Organisation von dieser ganzen Vortragsreihe. Danke an alle Zuhörerinnen, die heute dabei waren und Zuhörer natürlich. Und danke an alle, die bei der Organisation mitgeholfen haben, Cobra für die Bereitstellung der Plattform, Sarah für die Bereitstellung des Laptops von dem Brajiva. Ja, danke an alle, die heute dabei waren. Und ich freue mich sehr, noch ganz schnell zum Schluss die nächsten 2 Veranstaltungen anzusagen. Unsere nächste Online-Veranstaltung ist am 23. Juni um 19 Uhr in 3 Wochen. Und das wird ein Online-Vernetzungstreffen von Organisationen in Deutschland mit Kasia Beshara von der Nationalen Koordination und Sektor für internationale Beziehungen. Und genau, die Idee ist ein Austausch über Organisationsformen, Basisarbeit, Kooperation mit anderen politischen Akteuren, Internationalismus. Und die Idee war auch vor allem, dass Organisationen dabei sind wie Fridays for Future, das bundesweite Bündnis von Fridays for Future und Ende Gelände. Die werden dabei sein. Leute aus Lützerath, wo der Konflikt um die Braunkohleextraktion tobt, werden dabei sein. Also quasi ein erstes Kennenlernen von diesen Organisationen mit MST. Und wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch anmelden, auch bei vortragsreihe.2022@mstbrasilien.de. Genau, und dann freue ich mich sehr, auch euch einladen zu können für die Europakonferenz der Freundin der brasilianischen Landlosenbewegung. Die wird sein vom 2. bis zum 4. September in Halle von der Saale. Und da gibt es dann wirklich die Möglichkeit zum direkten Austausch, politische Vernetzung, konkretere Besprechung von den nächsten Schritten der internationalen Solidarität. Das ist organisiert durch Solidaridad e.V. und Aprender Juntos zusammen mit den Amigos. Und es ist im Rahmen von einer Konferenzwoche, das steht da, glaube ich, auch genau, Inseln der Utopie zwischen Selbstbestimmung und Repression. Die Anmeldung dafür ist bis zum 30.06. und wir würden da auch nochmal eine E-Mail rumschicken, aber wenn ihr die nicht bekommt, könnt ihr einfach auch eine E-Mail schreiben an amigas@mstbrasilien.de. Grundsätzlich, wer Interesse hat, bei uns aktiv zu werden oder weitere Informationen sucht oder eine Anfrage hat oder Materialien braucht über MST, kann auf unsere Website schauen, mstbrasilien.de.
Da findet ihr auch den Kontakt, also die E-Mail-Adresse. Es ist nicht immer alles aktuell, es ist ein ehrenamtlicher Verein, aber genau, da können wir in Kontakt kommen. Und die Videos also das Video von heute und auch vorhergegangenen Vorträgen werden dann auf Cobra hochgestellt und auch auf die Website von den Amigos. Ja, ansonsten danke, dass ihr alle dabei wart. Viva o MST, obrigada Barbara. Und ja, schönen Feierabend und hoffentlich bis zur nächsten Veranstaltung. Tschüss. Obrigada, tchau. Mareike?